O ocultismo. A historia revela uma certa evolução no modo como a figura do diabo se encaixou na sociedade e na religiosidade popular. Um estudo isto rico de demonologia e todas as suas variáculas e manifestações, como esta no livro Rastros do Oculto, será de incalculável valor. O vocábulo Terminologia. oculto deriva da palavra latina occultus e significa escondido, secreto, obscuro. Aquilo que de falso, fundamento, misterioso. São fenômenos que parecem escapar, como realmente escapam, ao domínio dos sentidos. A palavra, sinônima de oculto, popularmente falando e esotérico e esta relacionada com a doutrina que escondida, das pessoas em geral, mas se revela apenas aos iniciados. Isto já é uma prática longínqua, comum a todas as antigas culturas. O dicionário de religiões, creem que o ocultismo relata ocultismo e o que esta aliem da esfera do conhecimento empírico, o sobrenatural, o que é secreto ou escondido. O termo ocultismo, criado no século XIX pelo Franz S. Eliphas, Alphonse Louis Constante, designa-se raio de teorias, práticas e rituais que têm por base conhecimentos secretos e a possibilidade de invocar forças desconhecidas, sejam da mente ou da natureza. A alquimia, a astrologia, a cabala e a bruxaria estão entre as mais antigas formas de ocultismo, com metodologia própria para curar enfermidades, obter determinados bens ou adivinhar o futuro. Essas doutrinas pressupõem a existência de espíritos e de forças ocultas que governam o universo. Muitas das formas de ocultismo tiveram origem em religiões secretas que, vêm em pasme, se quiser, desde a antiguidade. Não surgiu apenas com a bruxaria da Idade Média, como pensávamos todos. Ao nos referirmos ao ocultismo, não estamos tratando de um sistema religioso específico ou uma organização homogênea. Determinado grupo ou seita pode conter dentro do seu escopo doutrina rio ou regras de fé e práticas, ensinos extraídos do ocultismo. Existem vários grupos que praticam explícita ou implicitamente o ocultismo. Ele Asmodeu, Beelzebul, Azazel, Belial, Baal são alguns dentre os muitos nomes com os quais os antigos hebreus o rotularam. Ou Iblis, como dizem os maquiumanos. Ou Arima, para os seguidores de Zoroastro, na Persia. Seth, para os egípcios, ou simplesmente, como bem o sabem os brasileiros, temerosos em mencionar-lhe o nome, o rabudo, o tinhoso, o beiquiúdo, o pai da mentira, o cau, o demo, Satanás, diabo, ou Lucifer, como preferem os filhos do fogo. Uma das mais intrigantes figuras que povoaram e ainda povoam o imagina-rio do ser humano. E, interessante notar que nenhuma sociedade conseguiu viver sem uma personificação do mal, sem uma figura do diabo. Isso na UI, teologia, veja muito bem isso, e perceba a diferença deste estudo. História. O diabo chegou ao século XXI já, sem sua aparência grotesca de bode, dragão alado, com chifres, e rabo, com uma face monstruosa, cheia de dentes pontiagudos. Não ser nas capas de CDs de hard rock e nas anedotas cômicas. Na maior parte do mundo moderno já não responsabilizamos por toda doença ou tragédia do mundo natural. Foi preciso que o diabo, antes tal, cheio de fama, sobretudo na Europa medieval, cedesse parte do seu lugar ao pensamento racional, aos avanços sobre a superstição e progressos da ciência. Independente disso e curioso, perceber que ele continua, apesar de reduzido em suas ideias e poder originais, e inegável que ele continua influente em nossos dias, qualquer que seja a classe social, o nível cultural ou a nacionalidade das pessoas. E, muito difícil que o ser humano, bem no fundo das suas introspecções, ou mesmo de
maneira aberta, deixe de precisar de uma explicação na qual somente Satanás se enquadra. Nos Estados Unidos, por exemplo, maior potência do mundo e centro tecnológico, de 1998 a 2000, cresceu em mais de 10 vezes o número de exorcistas autorizados pela Igreja Católica. Na França, no mesmo período, eles foram de 15 para 120. Em quase todo o mundo desenvolvido que não se dira dos em desenvolvimento. Isso significa que os demônios e seus seguidores continuam ainda fazendo parte do cotidiano. Entre os fundamentalistas islâmicos, Iblis ganhou as cores branca, vermelha e azul, sugestivamente as da bandeira norte-americana, país rotulado como o grande Sata. Foi, em suma, contra o próprio diabo que os aviões foram lanceados contra as Torres Gêmeas de Nova York em 11 de setembro de 2001. Esta e uma luta também de cunho religioso e Satanás e o grande vilão a ser enfrentado. Igualmente, para muitos norte-americanos e cristãos de todo o mundo, foi a mão do diabo que guiou os suicidas maquia-humanos naquele fatídico e terrível dia. E para impedir o eisen audi, demônios que o regime talibã impunha o uso das burcas pelas mulheres, do mesmo modo que os URLs sexuais de meninas eram mutilados e talvez ainda sejam em certas culturas mundo afora. Da Europa à África, Beelzebul segue com suas manipulações. No Brasil, e claro, há amplo terreno para ele, como no S, mesmo sabemos, nas suas mais diversas formas. Desde a quimbanda e o candomblé, dentro das igrejas evangélicas, o diabo está frequentemente presente. A Igreja Católica, meados do século passado, pintava o diabo com a mais horripilante máscara, mas nos presentes tempos teve que retoca lá para adaptar-se ao mundo atual. Mesmo assim, apesar de deixar de lado sua forma grotesca, não perdeu sua força. Ao contrário, agora Satanás é mais ardiloso e sutil, induzindo o coletivo que a verdadeira felicidade está em satisfazer as concupiscências da carne, deixando-se seduzir pelo poder, dinheiro e luxúria. Afinal, a vida está aqui para ser vivida, sem restrições, e não é preciso servir ao diabo para abraçar tal filosofia como forma de viver. A Igreja Católica assume esse tipo de ensino como demoníaca, mas afastar o homem dos desenguinhos e caminhos de Deus também pode ser ensino do bicho. Ao contrário do que muitos intelectuais pensavam, a superstição não regrediu com o avanço da tecnologia e das ciências. Muitos achavam que ninguém mais difundiria histórias mirabolantes sobre seres mirabolantes. Aposentariam seus amuletos, suas imagens de Buda, seus cristais, pirâmides e patas de coelho. O mês de agosto deixaria de ser agourento, bem como as sextas 13. Ninguém iria temer o mal olhado, as invejas. O que não dizer da cartomancia, dos búzios e do taro. As pessoas temem muita confiança em seus mestres, guias, gurus, mediums, benzedeiros, pais de santo. E a coisa não termina por percebe que há o extrasensorial, mandala, cabala, talismã duendes, anjos, benzimentos. A grande verdade que toda espinhain de doutrina aquelas, sem nem caber que a nau, encontraria centenas, milhares de adeptos, se tais coisas não estivessem em moda. Isso quer dizer que, para desgosto de alguns, mesmo os mais intelectualizados, creem em alguma forma de sobrenatural. Se bom, se mal, se der certo e ajudar na vida. Qual o problema, afinal? Ninguém me disse que estamos a cultuar o diabo. Ou, disse, então, deixe de intrometer-se em minha vida, deixe-me aqui quieto, com meus florais de boque e minhas massagens energizantes e minhas manipulações de chakras.
Sabia que viagem astral tem tudo a ver comigo, mas, pergunta-se, quem, afinal de contas, e o diabo? Ele existe de fato. Esta entre no S, desde quando? Lembre-se, este, estudo não e teológico, mas, isto rico. Historicamente, Sata, como compreendemos hoje no Ocidente, e um ser que concentra em si a maldade absoluta. Mas, como isso começou, e apenas ia difundida pelo cristianismo, ou podemos encontrar as pegadas do diabo ao longo da história, mesmo que ele não as quisesse deixar, preferindo surpreender a todos bem no final do jogo da vida? Em outras palavras, como foi que a figura do diabo se tornou o que? Fonte: Estudos preliminares sobre satanismo, Daniel Mastral e Isabela Mastral.